Oi, gente, tudo bem? Então, ignorem a bagunça aqui atrás, que não é minha, porque toda a minha bagunça está dentro daquelas malas. Porque amanhã eu vou me embora de Nova York pra Maceió. E é isso, obrigada aí, enquanto durou, foi massa. Mas deu o que tinha que dar. Que doidice. Que doidice. Quando eu paro assim pra pensar em tudo. Em tudo mesmo. Tipo, desde o comecinho. Todos esses 19 anos. É uma grande doidice. Ai, ai. Eu não sei nem o que dizer, assim, porque, tipo, eu nasci em Maceió, Alagoas. Maceió, Alagoas é uma cidade muito bonita, cidade turística. Não é tão grande, tem acho que um pouquinho mais de 1 milhão de habitantes. Na capital, né? Então, mas assim, quando você vai olhar pra arte, não é essas coisas todas. A gente não tem incentivo. Dança. Dança é escolinha. É assim, não tem nem, tipo, uma técnica, sabe? Que se segue de, sei lá, escola com formação em vagão, Van Royal. Não, não. Escola de balé, escola. Aí tem jazz, aí tem, sabe? E não é como se o Estado também tivesse muito interesse em desenvolver as nossas artes. E aí. E aí eu cresci nisso. Até a pandemia, até os meus 14 anos, 13 anos, acho que 13, foi isso. Já fiz ginástica, rítmica, mas nunca saí de balé, não. E aí, no verão, antes da pandemia começar, em 2020, eu fui pra 2 cursos de férias em Goiânia. Um eu tinha ganhado bolsa no Estúdio de Dança Arte, num, na primeira competição que teve lá em Maceió, no Café com Dança. Não foi nem competição, foi tipo mostra comentada. Aí a Gisela vai. Dicção. Aí a Gisela vai estava lá. Ela me deu uma bolsa 100% pro curso de verão dela. Eu fui. E. E lá a gente teve meio um choque, sabe? Meus pais foram também, eu era pequena, né? E aí teve meio um choque. Assim, ela falou, ela não tem. Ela é muito talentosa, mas ela não tem a base. Não tem coisa básica, tipo, andeó. Não foi trabalhado. E aí ela falou, tragam ela pra cá, pelo amor de Deus. Essa menina tem que se mudar pra cá pra gente trabalhar enquanto tem tempo. E eu só tinha 13 anos. E aí os meus pais, tipo, caraca, ok. Mas não tão ok, né? Porque. E aí eu fui pro curso do IAGP também, 2020, foi massa. Enfim, aí entrou pandemia. E aí, pandemia, né? A gente foi triste pra caramba. Toda a situação, todo mundo sabe. Mas essa coisa de ficar em casa me ajudou a ter contato com outras pessoas da dança de outros lugares do Brasil e às vezes de outros lugares do mundo. Então eu fazia tudo que era workshop que podia. Curso, aula de graça, tudo. Participava de competição, gravava as coisas, mandava. E aí eu fui melhorando. Até que chegou no ponto 2021. 2021, na metade, assim, que eu senti que na escola que eu tava, eu já não tava mais evoluindo. A gente tendo aula online, mas eu senti que tava, sabe, todo dia a mesma coisa e. Enfim. E aí eu falei, mãe, pai,
procurar uma escola nova. Porque eu tava desmotivada, assim. Eu não cheguei a parar, mas, pô, senti a mudança. Chegou ao ponto, inclusive, nessa escola, na pandemia, assim, a gente tinha aula 4 dias por semana. As pessoas só apareciam em um dia, tipo, ou segunda ou quarta. Mas o resto, a maioria eu fazia sozinha, ou então, tipo, eu e mais uma pessoa. E aí tinham 2 dias na semana com uma professora diferente, que eu sempre fazia aula sozinha. Aula particular, assim, quase. E aí eu procurei uma outra escola, achei uma escola maravilhosa de Minas Gerais. E fiquei fazendo aula com eles. E lá era Vagânova, eles tinham aula de contemporâneo também, um professor muito bom. E aí eu fui limpando, sabe, o que eu tinha aprendido, porque, tipo, eu sempre me joguei muito. E aí eu tentava fazer as coisas e tinha ginástica também, então eu, tipo, sabia de fazer muita macaquice, sabe? Mas sem limpeza. E aí eu comecei a limpar. Nessa época também eu ganhei, tipo, uma bolsa, minha primeira bolsa internacional, pra Itália. Eu chorei, porque eu queria ir. Chorei. No meio da pandemia, imagina, se acontecesse alguma coisa, meus pais iam precisar passar 2 semanas no hotel, na Itália, pra poder me ver. E no meio de uma pandemia, né? Sem condições, 14 anos de idade. E aí, as coisas começaram a voltar, assim, ao normal. Não sei se é normal, mas começaram a voltar. E aí eu continuei fazendo aula online. Voltou a escola presencial. Eu voltava da escola, não almoçava. Comia, tipo, banana, pasta de amendoim, leite em pó e Nescau pra encher da energia. E aí eu fazia aula e almoçava depois. E aí voltou, os meus professores abriram uma escola nova, porque a escola que eu fazia balé antes tinha fechado. Ui, me emocionei. E aí eles abriram uma escola nova, e aí eu ficava nessa rotina de escola, aula online, almoço, estudo e de noite aula no Brisê, presencial. Isso 22, 23. E aí uma loucura. E aí eu cheguei a desenvolver projeto científico sobre dança na escola. 3. 2 no 8º ano, antes da pandemia, 2019. E o último em 2023. Que foi foda, assim, tipo, foi a despedida mesmo. Surgiu o edital da FEBIC. Eu comecei a escrever em, sei lá, maio de 2023. E aí o projeto passou pro final. Virtual, passou pra final brasileira. E aí em outubro eu fui pra final brasileira. Sendo que em setembro eu fui pra um festival em Campina Grande. Ganhei melhor bailarina. E ganhei convite pro santuário em Miami, Center of the Arts, da tia Alice. Ela dirige, Alice Arjo. E aí, tipo, na semana seguinte, o Lucas do Movimento em Foco, que tava de jurado lá também, me chamou pra passar um tempo lá em São Paulo antes de ir pra Miami. Isso, o João, meu, que virou um amicíssimo, ganhou também tudo isso. Nós ganhamos juntos isso. A gente tava dançando junto no padedê, que a gente remontou sem orientação nenhuma, cheio de lift, sem orientação nenhuma, ensaiando sozinhos. E aí, isso em setembro,
E aí, em setembro, a minha vida se resolveu assim. Outubro eu fui pra feira de iniciação científica. Mentira, setembro minha vida não se resolveu, não. Minha vida se resolveu na semana depois da feira de iniciação científica. Em outubro, que foi quando eu tirei o visto. E aí a gente, tá, beleza, vamos fazer isso. Porque o visto foi aprovado. A gente tava na incerteza de ser aprovado ou não. E aí eu fui pra São Paulo em novembro. Tinha nem acabado a escola. Tava no terceiro ano do médio. Aí, tipo, já tava com nota pra passar na maioria das coisas, o que não. Eu fiz prova de recuperação pra pegar a nota. E aí deu certo. Estudem, em emergências é necessário. E aí, em novembro, eu tava em São Paulo com o João. Em fevereiro de 24, eu tava em Miami. E aí eu passei o ano inteiro passado em Miami. Voltei só pras férias do meio do ano. Tinha que voltar por causa do visto. E agora, Nova York. E aí eu acabei falando a história, né? Um resumo, não resumido da história. Mas não sei muito bem qual é o ponto desse vídeo. Eu acho que porque durante todo esse tempo eu estive, tipo, me esforçando muito, mas também pensando muito no que eu queria, sabe? Sonho mesmo, sempre sonhei muito. E mãe fala que a gente joga lá em cima. Lá em cima, se bater pelo menos no meio tá ótimo. E eu sempre levei isso a sério. Eu fui jogando lá em cima, lá em cima, lá em cima. E foi batendo pelo menos no meio. E acabou que hoje eu entendo que eu não vou realizar coisas que eu idealizei lá atrás. Tipo, sei lá, de ir pro Royal, sabe? Essas companhias de balé clássico. Não vou. Nem quero mais. Mas eu sinto que os meus sonhos estão amadurecendo. E, pô, eu vou ficar emotivo. Eu sinto que os meus sonhos estão amadurecendo e que estar aqui no Limão foi essencial pra entender os meus sonhos. Entender melhor como não só os meus sonhos, mas quais são as minhas possibilidades dentro dos meus sonhos. E como as minhas dificuldades como pessoa vão entrando, sabe, nos sonhos. Porque, pô, não é fácil eu sair de Maceió. Na dança a gente tem uma coisa muito forte de corpo. E o meu corpo é de uma mulher nordestina. Tipo, eu sou baixinha. Eu não sou... Eu sou uma pessoa relativamente magra. Mas eu tenho perna, tenho bunda. Tipo, tenho curva, sabe? E no balé isso é ser gordo. Sendo da perspectiva da galera do balé clássico, galera tradicional zona. E aí, por outro lado, eu também sempre gostei muito de dança contemporânea, de jazz. E sempre tive uma potência muito grande, mas estava presa a isso de balé. E aí, agora as coisas estão... Os nós estão se desfazendo, sabe? E aí também sempre gostei muito de estudar. E agora esse ano eu percebi que eu não era boa na escola por obrigação, sabe? Porque eu gosto de descobrir coisa nova. E aí os nós vão se desfazendo. E estar aqui em Nova York foi mais
um conjunto enorme de nós se desfazendo, porque eu também sempre idealizei muito morar fora. Não importa onde, e estar numa companhia, numa coisa assim, não importa onde. Mas aqui você não tem qualidade de vida se você não tiver dinheiro. E fora um monte de outros pontos que eu olho assim e ok, talvez não seja isso, sabe? Talvez eu não esteja disposta a sacrificar tanta coisa assim pra estar longe do meu país, sabe? E aí a gente vai ligando os pontos de como tudo faz muito sentido. De, sei lá, de tudo. Que se fosse de outra forma, se fosse um pouquinho mais fácil, não seria eu. Não estaria dando certo assim. E esse dar certo é muito relativo. Muito relativo. E aí eu sei que muita gente uma hora pode achar, tipo, que não tá dando certo, o que quer que esteja acontecendo, mas talvez porque esteja de uma perspectiva, sei lá, encaixotada. Porque se a gente olhar por outros lados, tá dando certo pra caralho. O que quer que esteja crescendo. Então é isso. O vídeo é esse aí. Acreditem talvez na dificuldade de vocês, porque tem coisas que a gente não consegue fugir, mas quando passa assim, que a gente olha de fora, é importante. Beijo.